Bom, pessoal, agora eu vou trazer um tema e aí a gente vai com a nossa reportagem para que vocês entendam e depois do intervalo que vem já nós vamos debater para até entender também as suas manifestações sobre ele. Os vereadores da Câmara aqui de São Paulo aprovaram uma resolução que aumenta os salários deles em 37% para o ano que vem. 37%. E o Álvaro Noceira, além desse valor que já chama a atenção, vai contar para a gente que parece que a votação durou segundos, Álvaro Noceira. Bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 13 em 1. Uma votação relâmpago, exatamente 23 segundos. Esse foi o período que foi necessário para realizar essa votação, para ser aprovado. A Câmara Municipal, então, aprovou este aumento salarial para os vereadores a partir do ano que vem de 37%. Atualmente, um vereador tem um rendimento mensal de R$ 18.991. E este reajuste ele vai acontecer em 2 etapas, de uma maneira escalonada. A partir de janeiro, este reajuste vai passar a ser, então, o salário integral de R$ 24.754 e a partir de fevereiro vai para R$ 26.080. A Câmara Municipal, ela informou que o último reajuste que foi votado em plenário aconteceu em dezembro de 2016 e que de lá para cá não houve nenhuma correção salarial. Eles ainda informaram que este reajuste de 37% está abaixo da inflação acumulada neste período. Lembrando que o salário de um vereador, ele tem um teto, ele pode chegar a 75% de um rendimento de um deputado estadual. Na votação que aconteceu então na manhã desta terça-feira, que foi aprovado então este reajuste de 37%, foram 7 votos contrários e apenas uma abstenção. Evandro. Álvaro Noceira. Ô, seu Gustavo Segré, como é que você avalia, né? E a gente está falando de muitas autoridades, né, de políticos que, nesse momento, estão debatendo também nas redes sociais as escalas trabalhistas, a maneira como o trabalhador deva ser remunerado ou não. E aí ele vai lá e aprova para si um aumento de 37%. Que moral que tem? É complicado. Se bem que tem um atrelamento, se chama? Atrelamento? Sim. Uhum. Com o deputado estadual, 75% do salário do vereador equivalente a... o vereador tem 75% do salário do... Permite só um detalhezinho. Claro, por favor. Assim, até 75. Até. Então, mas se quiserem pagar só 50, 40... então, mas é até 67%. Ou seja, a lei está permitindo. É até, tudo aqui é até. Mas eu imagino a resolução. Quando qualquer um de nós, o dia de amanhã, somos candidatos a algum trabalho e te diz, o salário é esse. Você tem a opção de ir ou não ir. No caso da eleição, você tem a opção de ser candidato ou não. O salário é esse. Exatamente. Agora, você chegou, no caso dos novos vereadores, nem sequer a ter o problema de colocar a carinha para bater pela sociedade, porque vai chegar lá e vai falar, eu não tenho nada a ver, eu já fui desse jeito e eu não estava. Mas eu imagino a negociação, falar, o chefe, sim, pode falar, eu estou precisando de aumento. Tá bom, então eu te dou aumento. Mas você é você mesmo. Sim, eu te dou aumento a mim mesmo. É uma piada. É uma piada. Piperno, que piada é essa? Eu continuo... Uma piada que não dá pra gente rir, né? Nem um pouco, né? A gente chora, a gente ri, né? Às vezes a gente ri para não chorar. De qualquer forma, eu continuo, Evandro, defendendo aquilo que eu já disse muitas vezes aqui. Eu gosto tanto dos parlamentares brasileiros, sejam eles federais, estaduais ou municipais, que eu defendo que todos eles tenham tratamento de primeiro mundo, salários de parlamentares britânicos e benefícios de parlamentares escandinavos. Gani. Pegando uma carona, vou citar um exemplo prático aqui, concordo com o Piperno, eu participei do Pânico com o vereador de uma cidade do Texas, Maurício Galante, brasileiro, naturalizado norte-americano, evidentemente, se tornou vereador. Sabe qual é o salário dele lá? Qual? A gente está falando do segundo estado mais rico dos Estados Unidos, com talvez futuramente se tornar o estado mais rico americano. Nenhum, não tem salário. Então o vereador tem alguns benefícios, consegue ir em um outro lugar de graça, mas não tem salário. E assim, pelo que ele contou no Pânico, trabalham muito, né? Muito próximos ali da população. A população sabe quem é, não tem essa, né, monte de vereador, né, como aqui no Brasil, consegue cobrar mais do vereador. Então,
A pessoa entra para a política porque ela tem uma vocação mesmo de mudança e não para fazer da política um negócio e ganhar dinheiro. Agora, Zé Maria Trindade, a gente sempre traz notícias sobre ou vereadores ou deputados, enfim, que acabam aumentando ali o seu próprio salário. Isso revolta muito, mas não muda nada na maneira como eles agem, né? O corporativismo é gigantesco. Sim. Olha, os deputados... eu sei de uma história de um deputado que tinha um time de futebol. E ele teve problemas demais com jogadores de futebol que achacam, que fazem corpo mole. E aí ele, uma vez, fez uma pré-eleição. Depois de uma disputa, ele chegou para os jogadores de futebol e falou: eu achava que vereador era a pior espécie de ser humano do mundo. Agora entendi que jogador de futebol é pior do que vereador. E perdeu a partida, evidentemente, né? Mas, assim, os vereadores achacam deputados, senadores e aprisionam prefeitos, né? Um prefeito que não tem maioria na Câmara dos Deputados, ele passa apertado em todo tipo de processo, inclusive possibilidade de impeachment. Então, os vereadores se transformaram aí num grupo político muito importante em cada município. Nada me faz acreditar na possibilidade de um vereador de uma cidade ali de 20, 30 mil habitantes ter salários altos, assim, equivalentes ao prefeito, maiores do que secretários. Nada justifica. Jobim, o ex-deputado, ex-ministro do Supremo, ex-ministro, né, tentou emendar a Constituição na época de revisão e cortar salários de vereadores em cidades com menos de 50 mil habitantes. Quase que ele foi agredido, ele teve que sair pela janela da comissão. Os vereadores queriam pegá-lo à força, vieram aqui a Brasília para se ter uma ideia. Eu acho absurdo uma cidade com menos de 50 mil habitantes ter salário para vereador. Gente, só para arrematar, quer falar alguma coisa, Piper? Não, por favor. Uma vez até escrevi sobre isso. Eu acho que, assim, nessas cidades menores, o salário deveria ser uma ajuda de custo, de salário mínimo. Por exemplo, numa cidade como São Paulo, você ainda pode discutir se o sujeito vai ganhar 20 e poucos mil reais, mas como é que um município, às vezes, 100 vezes menor que São Paulo, muitas vezes 500 vezes menor que São Paulo, vai pagar para os seus vereadores um terço ou metade do que recebe um vereador aqui em São Paulo. Então é muito desproporcional. E eu já fui em gabinete de vereador aqui de São Paulo, e uma vez foi até meio constrangedor, porque às vezes um gabinete é um pouquinho maior que o outro e tal. Então, estava todo mundo trabalhando muito apertado, assim, o espaço físico não era grande. E eu cheguei para minha amiga lá que me convidou, falei, pô, é todo dia assim e tal. Ela falou, mas veja, seria pior se viesse todo mundo trabalhar. Mas como assim? Não, a gente divide os turnos aí, porque não cabe todo mundo. Eles podem nomear mais um monte de gente. Não, agora que os vereadores estão tomando posse, há uma briga. Tem toda uma briga entre eles lá de sala, de quem consegue a melhor sala, a primeira... Os bastidores. Orgânicos, bastidores, não vamos revelar a fonte.